Querido, se você tiver uma Bíblia, eu quero te convidar a abrir no livro de Êxodo, no capítulo 33. Êxodo 33, no verso 11. Eu quero ministrar uma palavra hoje, que o tema dela é amigo de Deus. Tá? Eu quero, com essa palavra, olhar para as Escrituras e meditar na Bíblia, na palavra do Senhor, e entender que alguns homens na Bíblia, eles foram amigos do Senhor. Eles caminharam com Deus. Assim também, nós, quando olhamos para esses exemplos, precisamos também nos posicionar da mesma maneira. Desejar ter um relacionamento com Deus que seja íntimo, que seja de amizade. Algo que às vezes eu me pego fazendo, é assim, quando a gente está orando aqui em público, para que os irmãos não causem nenhuma estranheza, a gente acaba orando de um jeito um pouco mais tradicional, mais comum do que a gente faz dentro da igreja mesmo, né? Mas eu estou tentando sempre desenvolver no meu íntimo com Deus, quando eu estou sozinho, uma fala com o Senhor que não seja em bibliquez. Eu estou tentando inventar uma palavra, não consigo. Mas que seja assim, em termos evangeliquez, fica legal, que aí é fácil de falar. Mas eu não fico falando com termos evangeliquez assim para o Senhor, sabe? Quando eu estou falando com Deus sozinho, eu tento falar com Ele como quem fala a um amigo. Nós vamos ler que Moisés tratava o Senhor assim, mas não era por informalidade, era por intimidade, na verdade. Mas a informalidade nas palavras também era um sinal, não de falta de reverência, mas de intimidade com o Senhor. De falar as coisas às claras, na verdade, é isso, sabe? A gente não fica fazendo uma oração de 20 minutos, de 30 minutos para falar que a gente precisa da graça dEle, que a gente é pecador, que a gente precisa da ajuda dEle. É sendo direto ao ponto, falando com o Senhor com clareza, com o coração sincero. A palavra sincero, para a gente saber o que é ser amigo do Senhor, nesse sentido de ter relacionamento com Ele com sinceridade, a palavra sincero fala de sem-cera. Ela vem desse termo sem-cera, porque os teatros de antigamente tinham uma máscara de cera que não sabia qual era a expressão que o ator tinha embaixo da máscara, mas a máscara tinha o desenho de uma expressão. Então, se o personagem daquele ator era um personagem triste, tinha um desenho triste. Se era um personagem alegre, tinha um desenho alegre. Mas o ator atrás da máscara, tanto faz qual era a expressão dele. Então, muitas vezes a gente se apresenta diante do Senhor com máscaras de cera e falando para o Senhor coisas que não estão no nosso coração. E o que eu quero nessa manhã é te levar ao entendimento de que o Senhor quer que a sua oração seja sem cera. Amém? Seja sincera. Que a palavra do Senhor seja, que a oração que você faz ao Senhor, ela seja verdadeira, genuína, autêntica diante do Senhor. Que você possa expor todo o teu coração com confiança de que o Senhor te ama e que vai receber a sua oração como ela for feita. E assim você vai ser tocado pela graça do Senhor em nome de Jesus. Vocês acharam Êxodo capítulo 33, verso 11? Amém? E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Coisa interessante é que Moisés, ele já era para nós uma sombra do próprio Cristo. Era uma representação do próprio Cristo. O próprio Moisés fala, no livro de Deuteronômio, ele fala assim, um dia virá tá? Em Deuteronômio 18:15, ele fala assim, Deus levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Esse versículo faz menção ao Messias, fala de Jesus, fala do Cristo. Moisés estava falando, gente, ele é semelhante a mim, e ele vai vir, a ele vocês devem dar ouvido. Porque a própria lei que Moisés tinha escrito falava que os homens que passassem pela terra, que falassem que eram profetas, deveriam ser testados, e se fossem falsos profetas, deveriam ser mortos. Não deveriam dar ouvidos a falsos profetas.
Então a lei falava assim: se vier alguém dentre vocês e dizer assim, vamos, adoremos outros deuses, porque essa é a vontade do Senhor, entenda, esse é um falso profeta, apedreja ele. Mas o que Moisés falou sobre Jesus Cristo foi o seguinte: um dia vai vir um que é semelhante a mim, a ele dei ouvido, a ele ouvireis. E aquele povo, na verdade, que ouviu essa mensagem, lógico que não foi o mesmo povo que teve a oportunidade de dar a resposta ao Cristo, mas foram os filhos deles, que depois de muitos anos, quando o Cristo veio, infelizmente, boa parte desse povo não deu ouvidos, porque não conseguiram reconhecer Jesus como o Cristo, não conseguiram reconhecer o Senhor como alguém semelhante a Moisés, não conseguiram perceber que era esse o profeta. E Moisés, ele era semelhante com o Cristo, por quê? Tem vários fatores. Primeiro, ele era um libertador. Moisés foi quem foi levantado por Deus, e vocês conhecem bem a história, para tirar o povo de Israel da escravidão lá do Egito, e levar eles pelo deserto até uma terra prometida, que era a terra de Canaã, onde o povo ia possuir aquela terra. E da mesma forma, Jesus Cristo olhou para mim, olhou para você, e nós estávamos lá no mundo, escravos do pecado, mas Jesus está nos levando para uma terra prometida, e nos tirou também da escravidão do pecado. O Senhor nos removeu daquela escravidão, onde antes o inimigo não precisava flertar, nem fazer armadilhas, e nem ficar tentando você, ou ele só mandava e você pecava. Quando nós estávamos no mundo, o inimigo não precisava fazer todo um cenário, um esquema para te pegar. Ele só mandava e a gente fazia. Mas hoje em dia o inimigo fica precisando esperar a hora certa. Aquele momento que você está sozinho, o momento onde você está fraco, o momento onde você pode estar necessitando de alguma coisa. Um momento onde você pode estar quase titubeando na tua fé, quase vacilando nela, quase, sabe quando você já está meio um pé aqui, outro ali. Então o inimigo ele começa a procurar esse momento para tentar te influenciar para o pecado. Por quê? Porque hoje ele não manda mais em mim e em você. O pecado já não é mais o nosso Senhor, nós não somos mais escravos do pecado, porque o nosso Moisés, que é Jesus Cristo, nos libertou da escravidão do pecado. E a Bíblia fala, vocês não receberam espíritos de escravidão nem de medo, vocês receberam um espírito de filhos, um espírito de coragem, um espírito ele está falando do Espírito Santo, pelo meio do qual podeis dizer, Abba, Pai. O Espírito que nós recebemos hoje é um Espírito que é o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos mais debaixo desse jugo de escravidão, por quê? Porque assim como Moisés tirou o povo de Israel da escravidão, nosso Cristo também nos tirou. E estava também, como falei aqui, assim como Moisés direcionou aquele povo num deserto, cuidou daquele povo no deserto, até chegar numa terra prometida, assim o Senhor tem feito comigo e com você. Nós estamos nessa terra peregrinos, nós estamos nessa terra de passagem. Por isso, queridos, entendam que é muito mais importante nós olharmos para as coisas eternas do que para as coisas dessa vida. É muito mais importante nós plantarmos no reino espiritual do que semearmos sempre nessa vida passageira. Jesus falou, não acumulem riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e o ladrão rouba, mas acumulem tesouros no céu, porque no céu essas coisas não alcançam. Então se você produz riquezas no céu, você não vai ter problemas com aquilo que você acumulou. Você não vai perder aquilo que você acumulou. E assim o Senhor tem nos direcionado, tem nos guiado e cuidado de cada um de nós nesse período de passagem por essa vida que é o símbolo de um deserto. E um dia nós vamos entrar na nossa Canaã celestial. Um lugar separado para nós, que o Senhor já preparou para que a gente possa morar com Ele, estar junto com Ele para a glória do Senhor. Moisés, ele falava com o Senhor face a face, e esse é mais um ponto de semelhança entre ele e o Cristo. Eu já falei aqui algumas vezes que, às vezes nós que somos, a gente nunca foi Deus, né? A gente é homem.
Jesus, ele era o Cristo de Deus encarnado, ele chegou a ser Deus, se esvaziou da sua divindade e veio ser homem. Mas enquanto ele foi homem, aquele que era Deus sendo homem, tinha uma vida de oração. Se você olhar na Bíblia, em várias passagens, a Bíblia fala assim que Jesus disse, eu vou ali ficar só. Eu vou ali por um pouco de tempo para orar. Eu vou ali um pouco de tempo buscar o Senhor. Então você percebe que Jesus Cristo, ou seja, aquele que era o próprio Deus encarnado em homem, teve uma vida de oração. Quem sou eu? Quem é você para não termos também? E isso é uma semelhança que tem entre Moisés e o Cristo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Moisés parece que ele passava mais tempo com Deus do que com o povo. Porque quando se Moisés invertesse essa ordem, ele ia acabar sendo influenciado pelo povo, mais do que por Deus. E nós temos que amar as pessoas, nós temos que servir as pessoas, nós temos que andar com pessoas, nós somos seres sociais, o Senhor nos criou para isso. Dos 10 mandamentos, 6 são para os homens, 4 é com Ele. Nós temos muito mais relacionamento com pessoas do que com o próprio Deus nesse sentido. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, o que Moisés nos mostra é que se eu quero ser influenciado pelo Senhor, eu tenho que ter uma vida intensa nele. Então a cada oportunidade que eu tiver de sustentar o meu relacionamento com Deus, falando com Ele, ouvindo Ele falar comigo, eu preciso aproveitar essas oportunidades. A Bíblia até fala que Moisés, ele subia no monte, ele ficava 40 dias no monte. Quando ele descia, a face dele brilhava. Mas aquele brilho ia se esvaecendo, ele ia saindo, ele ia acabando conforme os dias iam passando. Então ele ficava 40 dias diante da glória do Senhor, diante do próprio Deus. E é lógico, a Bíblia fala, ninguém poderá ver o Senhor. Mas como que ele falava face a face? Ninguém pode ver a glória de Deus, porque Moisés um dia pediu para ver a glória do Senhor. E Deus falou assim, se você ver a minha glória, você não aguenta. Eu vou passar pela fenda da rocha de costas e você vai olhar só pela fenda da rocha. É a glória de Deus que é insuportável, mas uma teofania, uma presença de Deus, uma personificação de Deus é possível. E era, ao meu entendimento, era o que acontecia. O próprio Deus se personificava sem a sua glória manifesta e falava com Moisés face a face, como alguém fala com um amigo. Então Moisés ia para o monte e quando ele descia, o rosto dele até brilhava, de tanto que ele tinha intimidade com Deus. Mas o apóstolo Paulo nos fala, no Novo Testamento, que é a era presente, o que nós estamos vivendo hoje, o formato como Deus governa a sua igreja e como Ele trabalha na minha e na sua vida. O apóstolo Paulo fala assim, se aquela aliança de Moisés era gloriosa, quem dirá essa nossa hoje que é a aliança da vida? Porque se o rosto dele ia se desvanecendo, o brilho ia saindo, o nosso não sai. E se ele precisava de um pano para cobrir o seu rosto, para esconder que o brilho estava saindo, nós já não precisamos mais esconder. Por quê? Porque o brilho não sai de mim e de você, porque o brilho que tem hoje no nosso rosto, pela glória de Deus, é a presença do Espírito Santo que fez morada no meu e no teu coração. Eu sei que talvez para alguns eu tenha sido repetitivo sobre isso, mas é uma verdade que entrou no meu coração e que eu considero muito, e que alguns irmãos aqui ainda não ouviram, então peço perdão para quem está ouvindo pela 3ª, 4ª, 5ª vez, mas para você que vai ouvir pela primeira vez, eu quero que você guarde muito isso. Se eu entrar num carro, todo mundo já sabe, se eu entrar num carro e ficar 1 hora, eu e o Lucas indo para São Paulo, por exemplo, 1 hora um do lado do outro, sem trocar uma palavra, talvez isso seja uma falta de educação. Mas nós muitas vezes fazemos isso com o Espírito Santo, porque Ele está conosco, às vezes 1, 2 horas e a gente não fala com Ele. E você não precisa ficar o tempo todo falando sozinho, sabe? Entre aspas aqui, à vista do mundo, sabe? Vocês estão entendendo, né? As pessoas podem te olhar e falar assim, esse cara é maluco falando sozinho. Você pode às vezes falar com Ele em seu espírito, em seu pensamento e ouvir a voz do Senhor. Sabe que às vezes é mais importante você orar, não até ser ouvido, mas até ouvir a voz de Deus? Para falar a verdade, sempre é assim, viu? É sempre isso. É muito mais importante a gente conseguir chegar num lugar de oração, não onde a gente seja ouvido pelo Senhor, mas onde a gente consiga ouvir a voz dEle em nós. É muito mais importante você ouvir o que o Senhor tem para falar para você, do que o Senhor ouvir o que você tem para falar para Ele. Eu fiquei muito feliz esses dias porque foi muito assim, cara, foi um Nissim Lamen.
do céu, assim, foi uma coisa tão rápida, instantânea, assim. Eu saí daqui do culto de um domingo, né? Aí eu me deitei na cama, falei, Senhor, domingo que vem a tua igreja está lá esperando uma palavra. Eu não tenho uma palavra para domingo que vem. E sabe que o espírito do pregador, ele prepara um sermão, né? A gente abre a Bíblia aqui, há uma capacidade em nós de abrir a Bíblia em qualquer versículo e falar por um período de tempo sobre aquele versículo tranquilamente. Mas uma verdade que venha do céu para mim e para você, não é o espírito do pregador que procura. Na verdade, é o espírito profético que há em nós, que deseja que vocês ouçam aquilo que realmente o céu está falando. Então eu fui buscar o Senhor e falei assim, Senhor, eu quero uma palavra para o domingo que vem. E já tinha algo que eu vinha meditando há muito tempo, que era, você deve um sonho para Deus. E aí ele falou comigo, está na hora de você ministrar essa palavra. E aí foi quando eu trouxe aqui no domingo seguinte, aquela mensagem, você deve um sonho para Deus. Inclusive, eu quero pedir que aqueles que não ouviram essa mensagem, por favor, acessem no YouTube e ouçam, porque é algo muito importante para esses dias, para a igreja do Senhor. Mas esse é um exemplo de quando a gente fala e o Senhor responde. Quando a gente ora e o Senhor fala conosco. E é muito mais importante. Moisés, ele não descia do monte falando assim, olha, eu falei com Deus isso, falei aquilo outro, e eu falei aquilo outro. Não, ele descia sempre com a legislação. Que é uma outra semelhança até inclusive entre ele e o Cristo. Moisés era um legislador e Cristo foi um legislador. Então Moisés, quando ele descia, ele falava assim, olha aqui, ó, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Cada vez que ele descia, ele tinha ouvido algo do Senhor para aquele povo. Então entenda, meu irmão, no lugar de oração, procure ouvir o que o Senhor tem para falar para você. Não fique forçando a barra para que o Senhor ouça o que você tem para falar para Ele. Ouça o que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. E Moisés era um legislador, e como eu falei, o Cristo também era um legislador. Porque Moisés falou, não matarás, e aí Jesus fala assim, vocês ouviram, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém desejar se alguém tiver raiva do seu irmão, já matou ele no seu coração. Moisés deu uma medida na legislação. Cristo deu outra medida na legislação. As pessoas falam, agora na época da graça ficou fácil. Não, meu irmão. Na época da graça você tem o Espírito Santo que te ajuda, você tem a misericórdia, o sangue de Jesus, você tem o perdão de Deus mais acessível, você não precisa sacrificar de novo. Mas a medida está muito mais alta agora que o Cristo veio. Então, no ambiente onde alguém traz uma régua um pouco mais alta, meu irmão, as réguas baixas vão começando a ser condenadas. Então, quando Cristo veio trazer a legislação nova, Ele trouxe a graça com essa medida. Onde agora a gente já não vai só praticar a justiça, a gente vai exceder a justiça. A gente vai sobrepor, a gente vai passar a medida que era feita antes. Moisés era alguém que cumpria a missão de Deus, é um exemplo de alguém que cumpria a missão de Deus e se relacionava com Deus. O Senhor Deus, Ele tem uma missão, vocês conhecem já, sempre falo aqui. O Senhor, Ele quer que nós o conheçamos e tornemos Ele conhecido, amém? Essa é a missão do homem, reconciliar os outros homens com Deus. A missão da igreja é essa. E o nosso Deus, Ele tem uma missão, assim como Ele tinha uma missão para Moisés também. Algo que chama muito a minha atenção, é que quando Moisés feriu a rocha, não sei se todos conhecem a história, mas eu vou tentar bem rapidamente falar aqui para vocês. Teve um momento que o povo pediu água, Moisés orou ao Senhor, e Moisés falou assim, toca com o cajado na rocha que vai sair água. Então Moisés pegou o cajado e bateu na rocha e saiu água. Então aquele povo bebeu da água que saiu da rocha. Passou um pouco de tempo, o povo pediu água de novo em outro lugar, e aí o Senhor falou assim, agora você não bate na rocha, agora você fala com a rocha. Mas é algo interessante, né? Aquilo que funcionou lá atrás, vai funcionar de novo. Naquela época eu fazia assim, por que agora eu não vou fazer? Naquela época eu batia na rocha, sempre saiu água, foi assim mesmo. Só que é importante você ouvir a voz do Senhor para hoje. Porque a voz do Senhor de ontem não é a mesma para hoje. A voz do Senhor ela é vigente até que Ele fale de novo. A palavra do Senhor sobre a mim e sobre a tua vida é a que está valendo até que Ele fale mais uma vez.
Então Moisés veio, bateu com o cajado na rocha pela segunda vez, e por isso ele mesmo que dirigiu o povo, que cuidou do povo no deserto, não entrou na terra prometida. E aí Deus falou assim: eu vou deixar você ver a terra, mas não vou deixar você entrar. Aí eu não sei se isso foi para consolar Moisés, Lucas, ou se foi para fazer raiva. Porque você falou assim: eu vou te mostrar a terra, mas você não vai entrar. Aí ele olha, a terra pode ser assim: nossa, glória a Deus, chegamos, né? Então consolou. Mas depende da cabeça de Moisés, né? Ele podia chegar e falar: que raiva, cara, cheguei até aqui e não vou entrar. Mas sabe o que eu acho legal? Que quando Deus foi falar para ele que ele não ia entrar, ele falou assim: Moisés, você vai morrer. Eu vou te matar assim, assim, assado. Você vai morrer, vai ser enterrado aqui. Moisés era alguém com a missão do Senhor tão impregnada nele, que ele não se preocupou quando Deus falou: você vai morrer. Ele falou assim: Senhor, quem que o Senhor vai levantar para cuidar desse povo agora? A primeira coisa que Moisés falou: Moisés, você vai morrer. Ele falou assim: mas Senhor, quem que o Senhor vai levantar? Era alguém com a missão tão impregnada nele, que a morte não era nada diante da missão. Por quê? Porque era alguém que já estava se relacionando com Deus e sabia que depois dessa vida, alguém que caminha com o Senhor vai se aproximar ainda mais dele. Alguém que é amigo de Deus, alguém que fala com o Senhor todos os dias. Depois que passar toda essa temporada de deserto, o que espera ele é uma Canaã celestial. E eu vou falar uma coisa para vocês: Moisés foi consolado sim. Sabe por quê? Porque ele pode não ter entrado na Canaã terrena, na Canaã onde havia gigantes e mais batalhas e mais lutas e mais dificuldades para poder possuir aquela terra. Ele foi para a Canaã celestial. Moisés já foi reservado para o dia do descanso, já foi guardado para o dia em que o Senhor inaugurar a cidade santa. Então eu creio que alguém que caminha com o Senhor vai viver dessa forma. A lição mais importante para tirarmos esse texto de Êxodo 33:11, neste momento, é que Moisés tinha um relacionamento íntimo com Deus, falava um com o outro como amigos. E de fato eram muito amigos mesmo. Deus tinha planos maravilhosos para a liderança de Moisés, mas esses planos só seriam cumpridos se trabalhassem juntos, e assim foi. E deu certo. Juntos tiraram o povo de Israel da escravidão e o levaram até o seu destino profético, que era a terra de Canaã. Agora, algo que me chama a atenção sobre essa parte que eu escrevi aqui, é que nós vamos olhar também em Êxodo, no capítulo 33 também, do verso 12 em diante. A gente vai continuar a nossa leitura aqui. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te bem por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta a essa nação é o teu povo. Disse, verso 14, pois irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Algo que Moisés, que a gente vai ver nessa passagem aqui, apesar do verso 13, o Senhor prometer, verso 14, a minha presença vai com vocês. No verso 15, Moisés fala assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha que coisa interessante, Deus não acabou de falar: minha presença vai com vocês? O que Moisés respondeu? Se a tua presença não for conosco, então não faça a gente subir daqui. Mas Deus acabou de prometer a presença dele. É que, na verdade, na língua portuguesa, algumas palavras nos faltam para traduzir as muitas que tinham em hebraico e no grego, aqui no caso hebraico. Mas as duas palavras presença aqui tem diferença. Uma falava do favor de Deus. Então Deus falou assim: a minha bênção vai com vocês, o meu favor vai com vocês, é o verso 14. Então Moisés fala assim: se a tua presença, se o peso da tua glória não for conosco, não nos deixe sair daqui. E aí Deus falou para ele: então eu vou fazer conforme você falou. E se você continuar lendo, você vai ver que Moisés, depois disso, ele ora pedindo ao Senhor: deixa-me ver a tua glória.
E sabe o que eu percebo? Que Moisés era alguém que avançava na presença de Deus, que queria estar cada vez mais além na presença do Senhor. Era alguém que queria conhecer a Deus cada vez mais de perto. Porque quando a gente olhava para Moisés na primeira parte, ele falava assim: Senhor, amém, o Senhor prometeu o seu favor, mas é mais do que isso, eu quero a tua bênção, a tua presença. Não quero só a bênção, eu quero o Senhor. Eu não quero a bênção, eu quero o abençoador perto de mim. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Todos nós aqui somos discípulos de Jesus. Não considere que só eu estou numa posição de liderança. Vocês foram chamados para governar a terra. Vocês são filhos de Deus. E a Bíblia fala que, já falei aqui hoje, a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos. Então, tanto eu quanto você, meu irmão, nós precisamos manifestar a glória de Deus nessa terra. Toda a terra está cheia da glória. Por quê? Porque você é um veículo da glória de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, tanto eu quanto você. Nós ouvimos uma voz nos chamando. O Senhor nos chamou para caminhar com Ele. Agora, eu não posso ouvir essa voz uma única vez. Eu preciso ouvir essa voz constantemente. Eu não posso ouvir essa voz quando me chamou e falar assim: agora eu vou, então beleza, não preciso mais do Senhor, já tenho uma palavra. Não, agora chegou a hora de você ser sustentado pela voz que te chamou. Então a voz chamou, a voz te convidou, a voz te impulsionou, mas essa voz que te impulsionou, ela vai ter que te guiar todos os dias em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos ver que o relacionamento de Moisés com o Senhor mostrava a dependência que ele tinha por Deus. Moisés, quando ele fala assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, ele está declarando assim: Senhor, se o Senhor não estiver presente, se a tua glória não estiver conosco, nós não vamos conseguir. E de fato, meus irmãos, a Bíblia fala assim que sem Ele nada nós podemos fazer. Então, o Senhor pode ter te chamado, o Senhor já pode ter te acionado, Deus já pode ter te impulsionado, como eu falei, todas essas coisas. Mas, se você parar de ouvir o Senhor no meio do caminho, talvez você se desvie no meio do caminho. Muitos cristãos começaram com a intenção certa. Muitos pastores começaram com a intenção certa. Muitos missionários começaram com a intenção certa, com a motivação certa. Mas se em algum momento eu esquecer da voz do Senhor, eu posso começar a me perder no meio do caminho. Quando Jesus nasceu, ou seja, um plano de Deus manifesto na terra, todo suprimento, todo recurso que era necessário para que esse plano desse certo, já foi entregue logo no dia do nascimento. Os 3 reis magos levaram ofertas a Jesus, e aquela oferta manteve a família de Jesus fugindo para o Egito, depois voltando e transitando de um lugar para o outro, para salvar o menino daquela matança de crianças que estava acontecendo na época. Então, durante o percurso, o Senhor vai te dando todo tipo de recurso que você precisa para você cumprir o ID do Senhor. Se você tem uma missão, se você tem um propósito de Deus, se você tem algo para fazer nessa terra, para obedecer à voz do Senhor, junto com a missão, o Senhor vai te dar também todas as ferramentas, todo o recurso, toda a arma que você precisar para alcançar esse objetivo. Mas sabe de uma coisa? Se você parar de ouvir a voz do Senhor, você vai pegar as coisas que o Senhor te deu e vai fazer aquilo que não deve ser feito com ela. Noé ouviu a voz do Senhor por muitos anos. Deus falou para ele assim: constrói uma arca, entra você e sua família, você vai colocar um casal de animal de cada espécie. Noé foi ouvindo o Senhor, foi construindo a arca, foi fazendo tudo o que precisava ser feito. Veio o dilúvio, subiu a arca das águas, as águas baixaram, a terra ficou regada, a terra ficou boa para o plantio. Noé foi lá, eu costumo dizer que Noé era o homem mais rico da terra, né? Era o único, era ele e a família dele. Toda a terra era dele. Ele foi lá, escolheu um pedaço de terra, plantou uma vinha. A vinha deu frutos, muitos frutos.
foi muito abençoada porque a terra estava regada, como eu falei. Ele pegou a vinha, fez vinho, bebeu e se embriagou. Depois de ter se embriagado, seus filhos, um deles, Cã, vê ele nu, e depois vai contar para os irmãos vêm e cobrem a nudez do pai. Então aquele homem, primeiro, se embriagou com a bênção que Deus deu para ele, e depois amaldiçoou o próprio filho por causa daquilo que ele mesmo tinha feito. Se ele não tivesse tirado a roupa, o filho não teria visto. Mas o que a gente percebe nesse caso? Alguém que estava bem no trajeto, estava bem intencionado no trajeto, estava indo bem, no meio do caminho, uma bênção do Senhor atrasou a vida dele. Então muitas vezes você pode estar aí orando, pedindo uma bênção para Deus. Você pode estar pedindo algo, Senhor, se eu tiver isso aí eu vou ser feliz. Meu Deus, se eu viver essa bênção, então tome muito cuidado. Quando um pai dá um videogame para um filho, às vezes ele troca o videogame pelo pai. Amém? Vocês estão me entendendo? Então toma muito cuidado com o que você pede para o Senhor. Só peça para o Senhor aquilo que não vai poder te tirar dele. Só peça ao Senhor algo que você possa entregar para ele de novo. Amém? Você é capaz de fazer uma oração assim e dizer assim, Senhor. Você pode repetir? Diga assim, Senhor, só me dê aquilo que eu posso te entregar. Isso é muito importante. Se as coisas tomarem o lugar do Senhor, a gente para de ouvir a voz dele, a gente se perde no meio do caminho. E é muito mais importante a forma como você chega do que a forma como você sai. O tiro de largada não quer dizer que você vai vencer se você sair com muita velocidade. Mas é a linha de chegada que diz que você venceu. Então não importa se você sai disparado agora. Na verdade o que importa é que você chegue antes de todos para alcançar o prêmio. Então é muito mais importante você ter uma constância, e como nós cantamos aqui antes de começar essa palavra, permanecer na presença do Senhor. É muito mais importante permanecer, é muito mais importante eu ter um ritmo no Senhor, do que eu querer fazer tudo de uma vez, abraçar o mundo, me perder no meio do caminho, não ouvir mais a voz do Senhor e acabar me desviando. Então toma muito cuidado, porque tudo que você está administrando na sua vida hoje, alguma dessas coisas podem te roubar do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Algo que nós ensinamos aos jovens solteiros aqui no último culto de jovens que nós fizemos, foi no último, né? Que nós falamos, eu e a Pri, nós falamos aos jovens. Nós ensinamos algo que era muito importante para eles sobre vida sentimental. Nós dissemos o seguinte, o Senhor Jesus, e na verdade essa verdade é importante para todas as áreas da nossa vida. O nosso Deus precisa ser o primeiro lugar em nosso coração. Um casal vai se amar e se respeitar muito mais quando o Senhor for o primeiro na vida deles. Os jovens não vão cair e pecar na sua vida de solteiro quando o Senhor for o primeiro na vida deles. O dinheiro não vai tomar o lugar que não é para ele tomar na nossa vida se o Senhor for o primeiro no nosso coração. O Senhor precisa tomar o primeiro lugar da nossa vida. O Senhor precisa ser o primeiro nas nossas vidas em nome de Jesus. Todo discípulo precisa ter um relacionamento com Deus para que não se perca no meio do caminho e comece a fazer aquilo que não é para fazer. Ou tentar fazer a coisa certa sozinho, o que é um grande erro, pois sem Ele nada pode fazer. E eu acho que tem algo que é pior ainda. É você fazer a coisa errada e ter sucesso no que você fez. Às vezes o Senhor te chamou para ser, não sei, vamos dar exemplos aqui, mas o Senhor te chamou para ser um pastor e você resolveu ser um jogador de futebol e se deu bem no futebol, por exemplo. Esse é o pior fracasso que um homem pode ter. O pior lugar onde o homem pode estar é fora da vontade de Deus. O melhor lugar onde o homem pode estar é no centro da vontade de Deus. Por que eu devo ter relacionamento com Deus? Porque é para Ele que nós vivemos. Romanos 11:36 diz assim, pois dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós devemos ter relacionamento com Deus porque para isso o homem foi criado. Em Atos 17:26 fala que Deus de um só homem fez toda a humanidade para buscá-lo.
ainda que tateando, talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. O Senhor nos chamou para caminhar com Ele, para sermos amigos dEle, porque nós precisamos conhecer melhor quem Ele é. Os meus ouvidos, Jó falou depois, né, no final de toda a sua luta, meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Mas o povo que conhece o teu Deus se tornará forte e fará proezas. Nós devemos andar com o Senhor e conhecê-lo de perto para entender os seus propósitos. Jesus respondeu em João 7,16, o meu ensino não é de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou. Por quê? Porque Jesus entendeu o propósito dele em oração, entendeu o propósito dele ter um relacionamento com Deus. Nós devemos ter amizade com o Senhor, porque quando estiver difícil, só Ele pode socorrer. Em Mateus 26, 38 e 39 diz assim, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Vocês sabem que a igreja, ela foi muito mais pura, muito mais obediente, muito mais sólida e mais forte nos tempos de perseguição. Porque você quer ver uma coisa que vai fazer você voltar para o Senhor? Uma luta. Quer ver seu nome aparecer lá no grupo da COD? Você pode fazer, sei lá, 6 anos que você não veio para a igreja. Alguém fala assim, por favor, alguém ora por fulano de tal, está doente lá, está enfermo. Aí o seu nome começa a aparecer na igreja de novo. O que acontece é o seguinte, até nós que estamos aqui todo domingo, não tem problema não. A nossa vida de oração intensifica, ela aumenta, ela cresce quando as dificuldades vêm. Moisés, ele teve uma vida de amizade com Deus, ele andou com Deus. Ele comemorava suas vitórias no Senhor. E também sofria os desgastes e os problemas diante do Senhor também. Eu costumo dizer que o povo de Israel só não foi exterminado da terra porque Moisés e Deus nunca entraram em acordo sobre isso. Mas um dia Deus falava assim, Moisés, sai daí do meio do povo que eu vou acabar com tudo agora. Aí Moisés falava assim, Senhor, não faz isso não, é seu povo. Foi o Senhor quem tirou eles de lá, o que as outras nações vão achar? Que o Senhor tirou eles de lá do Egito para matar aqui no deserto. Aí Deus falou, então tá bom Moisés, perdão. Não vou fazer isso não. Passavam alguns dias, Moisés chegava assim, Senhor, acaba com esse povo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse povo aqui não. Então você vai ver que aí Deus pregava para Moisés, falava, não Moisés, eu tenho uma aliança com eles, eu falei para Abraão, Isaac e Jacó, não tem jeito não. Mas o que acontece? Os momentos difíceis da liderança de Moisés com aquele povo, ele não ia reclamar aos homens, ele não ia chorar no ouvido de ninguém, ele não ia arrumar confusão, nem picuinha, ele ia resolver. Como que ele resolvia? Subia no monte e falava assim, Senhor, olha o que esse povo está fazendo. Eu preciso da sua ajuda. Mas você vai ver que Moisés, mesmo no tempo de acabar de atravessar o mar, que vitória. Deus não só abriu o mar, mas enxugou a terra, que era para não ter nem lama no pé do povo. Mas aquele povo passou a seco no mar. Então acabaram de viver uma grande vitória, Moisés sai desse grande episódio, dessa grande vitória, o que ele vai fazer? Ele vai comemorar com os amigos? Ele canta o hino da vitória, amém, tudo bem. Mas ele vai incluir o Senhor nessa vitória, ele vai buscar a Deus, ele vai orar. E tanto que a comemoração dele era um hino de vitória ao Senhor. Então você vai perceber que o Senhor participava das alegrias e também dos sofrimentos de Moisés. Assim como nós também. Não podemos participar da glória que há no céu, se nós não participarmos dos sofrimentos de Cristo. Porque é isso que a palavra nos ensina. Enfim, se o discípulo não está em Jesus, e a sua palavra nele, ele com certeza vai fazer tudo com mais dificuldade e menos resultados. Todo líder precisa se conscientizar de que a obra que está fazendo não é dele, mas sim daquele que o chamou, que é Deus. Por isso, é muito mais importante adorá-lo do que trabalhar para Ele. Então nós cantamos aqui também, né? Maria estava aos pés de Jesus, mas Marta estava trabalhando. E Jesus falou para ela assim, Maria escolheu a boa parte.
Entre você servir no ministério, meu irmão, entre você ocupar um cargo na igreja, ou você continuar com uma vida com Deus, continuar orando ao Senhor, continuar adorando a Ele, escolha manter a sua vida com Deus em nome de Jesus. Não deixe que nada te roube do Senhor. Não permita que alguma outra coisa se torne primeiro lugar na sua vida. Mas em nome de Jesus, que o Senhor seja o primeiro em nossos corações. Amém?